O processo é difícil, né? Mas, enfim, nós temos que alcançar aquilo que são os nossos objetivos. Enquanto aguardamos, temos que passar os exercícios nos cadernos, vamos exercitando. E não era suposto que fosse assim. É que, segundo o balanço do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado 2024, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano deveria ter impresso e distribuído mais de 22 milhões de livros escolares a todos os alunos do nível primário no primeiro semestre deste ano. Esta meta não era só semestral, mas também anual. Acontece que o MNED não distribuiu e nem imprimiu metade do que estava planificado. Até o momento, apenas 4.517.048 manuais foram disponibilizados. Ou seja, nem de longe a meta foi cumprida. O balanço do primeiro semestre de implementação do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado 2024 dá ainda detalhes sobre quantos livros escolares cada província recebeu, até pelo menos ao mês de junho. Cabo Delgado recebeu 36.750 livros, um número mais baixo. Nampula, 185.940, a província com o maior número de manuais recebidos. Tete, 168.140, Manica, 149.950. Sofala, 182.245, Inhambane, 160.650, Gaza, 140.805, Província de Maputo, 150.980, Cidade de Maputo, teve 79.280 manuais escolares. E a província do Niassa não faz parte desta lista. A impressão e distribuição destes livros escolares corresponde a uma realização de apenas 20% do que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano se propôs a cumprir como meta semestral e anual. Sobre a falta de livros escolares, o Ministério da Educação já deu muitas justificações e fez promessas. Entretanto, nada disso resultou. As crianças fecharam o primeiro trimestre sem os manuais e só começaram a receber a partir do segundo. E nós vamos recordar alguns desses episódios. Na sua primeira aparição para falar sobre os livros escolares, o Ministério da Educação veio ao público fazer promessas não cumpridas. Graças a Deus, um pouco mais de 60% destes 5 milhões de livros já estão a ser distribuídos. Só que isto não estava a acontecer. Aliás, os tais 5 milhões de livros que o porta-voz do MNED fez menção não batem com o número que nos é apresentado no balanço semestral do setor no Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado 2024. O documento fala de 4.517.048 manuais. Mais tarde, ficou-se a saber que, afinal, os livros sequer tinham sido produzidos no país e muito menos chegaram às escolas por razões estranhas e supostamente alheias ao MNED. A ministra do setor nunca tinha se dignado a dar as caras e explicar o que se passava com o livro escolar. Já quase no fim do segundo trimestre, Carmelita Namacholua foi interpelada pela imprensa e questionada sobre o atraso na chegada do livro escolar, e o que se ouviu foi isto. Temos uma previsão de quando é que poderemos receber os livros da segunda classe? Venham aí no Ministério com um rol de questões, nós vamos responder. E no Ministério da Educação, não foi a ministra que respondeu às perguntas da imprensa, mas o seu porta-voz, que de novo fez promessas. Iniciou agora o processo de descarregamento no porto e vão ser, ao longo dos próximos dias, distribuídos pelas escolas e, a posterior, também pelos alunos.
A ideia inicial era que os livros escolares das primeiras 3 classes fossem produzidos a nível nacional e com recursos próprios. Para isso, o governo deu ao Ministério da Educação cerca de 400 milhões de meticais. Só que isto não passou de um sonho. Os manuais, mais uma vez, foram impressos fora do país e na Machulua garantiu que já estão a ser distribuídos. A STV sabe que os livros em distribuição não são suficientes para todos os alunos. Alguns têm apenas um manual e os outros nenhum. O facto mesmo é que falta um trimestre para o fim do presente ano letivo e a essas alturas já se deveria estar a pensar na disponibilização deste material didático para 2025. A reportagem tem a assinatura de Elton Tsembane, Fernandes Varela e Dário Costa. STV.